Muito importante. O clareamento dental, os materiais clareadores têm a capacidade de clarear dente e não os materiais restauradores que já estão na boca do paciente. Então é muito importante conversar isso com o seu dentista, que muito provavelmente, 99, talvez por cento das vezes, vai ser necessária a substituição daquelas restaurações após o Oi, clareamento. gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Papo de Molar e a Monize tem uma perguntinha. Marcela, eu fui ali na farmácia e vi que tem um negocinho assim, ó, diferente, que eu coloco na minha boca e fala que eu vou clarear meu dente. Será que eu vou mesmo? Fica aqui com a gente hoje, que estamos aqui com o Dr. Luiz Morgan, nosso professor, que vai responder todas as nossas dúvidas. Eu sou a Marcela Azevedo, host aqui do Papo de Molar, juntamente com a Monize Carvalho. E, Dr. Luiz Morgan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele é professor da Faculdade de Odontologia da UFMG, especialista em dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, mestre e doutor da Faculdade de Odontologia da UFMG, pós-doutor no ISEX, na UFMG, clínico em consultório particular e autor do livro Pinos Pré-Fabricados, do Convencional ao Digital. Luiz, pegando a pergunta da Monize, ela vai conseguir clarear os dentes com esse produto? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Fico muito honrado, muito feliz de estar aqui, poder participar e trocar uma ideia sobre clareamento para que a gente possa orientar os pacientes. E a gente começa orientando exatamente nesse sentido, né? Existem diversos produtos, né? Só chegar lá na prateleira, pegar, pagar, muitas vezes até bem baratos, né? Com custo extremamente acessível, mas que a gente infelizmente precisa ter um olhar muito crítico e cuidadoso em relação a esses materiais. Por quê? Vários deles têm a composição realmente básica semelhante àquela que o dentista usa. O problema é que esses materiais vendidos na bancada da farmácia, você não tem um controle e nem uma orientação do que vai ser uma dose segura para o seu dente. Então você compra algo que você não conhece a concentração, você compra algo que não tem uma posologia, uma prescrição de uso. Então muitas vezes o paciente quer usar por muito e muito tempo, porque a ideia é clarear, né? Esses materiais clareiam uma velocidade, se clarearem de fato, uma velocidade tão lenta que exigiria o uso por períodos muito prolongados de tempo, e aí junto disso vem o mais grave. Se ele tiver peróxido, que é o de fato que clareia os dentes, o uso prolongado, sem uma orientação do dentista e sem moldeiras personalizadas, o contato desse material com o tecido gengival pode levar a alterações celulares, levando, por exemplo, ou aumentando no mínimo as chances desse paciente desenvolver doenças graves. Então, não façam isso. Não compre esses materiais, não use esse tipo de material. Clareamento dental com segurança, procure o seu dentista. Procure o seu dentista, que ele vai saber os protocolos adequados que vão sim clarear os seus dentes de maneira mais eficiente, mais duradoura e com nenhum risco à sua saúde. Excelente. E eu vou te falar que já chegou o paciente lá no consultório falando: eu comecei a usar e aí minha gengiva começou a machucar muito. Sim. Então, assim, ele vai de uma via ou outra, né? Porque vai começar a sentir, sim, uma alteração, principalmente, ainda bem que sente dor. Sim. Porque na hora que sente dor, procura. Aí, realmente tem algo que não está legal, né? E a dor, que bom que existe, como você disse, e um outro fator importante, além dessa possibilidade de alteração celular, que é algo que a gente não vê, é a agressão ao esmalte dental. O esmalte dental hoje é um tecido precioso, né, em face ao aumento da longevidade, né? Hoje a gente tem cada vez uma expectativa de vida maior, a gente alimenta de muitos produtos ácidos, exige muito da mastigação, exige muito dos dentes, e se a gente somar esse tipo de desgaste, pode ser que os nossos dentes tenham problemas estruturais, de resistência, de enfraquecimento ao longo da nossa vida. Então, mais uma razão para que a gente não faça isso, certo? E aí, eu pensei que, desculpa, Marcelo, te atropelando. Sou eu, a paciente, e fui procurar o meu dentista, Luiz. Prazer. E aí, você me deu a opção aqui: Monize, então, você pode fazer um clareamento caseiro, que é o supervisionado, que é aqui na clínica. Aí eu fiquei na dúvida, qual que eu vou escolher? Sim, eu sou muito a favor do uso de técnicas que sejam mais brandas, que
apliquem doses do material clareador menores num espaço de tempo controlado, desde que não tenhamos pressa no clareamento. Então, por exemplo, eu vim fazer um clareamento, né, não há problema, então eu gosto muito da técnica autossupervisionada, que é com a plaquinha que o paciente faz em casa, por exemplo, com um determinado material clareador por 4 semanas. Ou então uma situação completamente diferente, às vezes o paciente me procura, eu vou casar no fim de semana, eu vou casar daqui a 6 dias. E aí sim eu uso o recurso da técnica de consultório, porque ela de fato acelera o processo, certo? Só que por que então, né, que a gente pensa, se ela acelera o processo, por que sempre não utilizar a técnica de consultório? Porque infelizmente maiores níveis de desconforto ou dor estão associados a essa técnica de clareamento e menor durabilidade dos resultados alcançados. Então, aquele clareamento que você obtém com técnicas de consultório tendem a durar até 5 vezes menos do que aqueles que são obtidos pela técnica da plaquinha, que você leva para casa sob a supervisão do dentista e vai executando esse clareamento. Então, se a gente colocar na balança, né, nível de agressão que vai gerar menos sensibilidade, mais a duração do clareamento, então a técnica de autoaplicação supervisionada, desde que o paciente não tenha nenhuma limitação de saúde que contraindique essa técnica, na minha visão, é a mais recomendada. E que o paciente colabore, né? E que o paciente colabore, esteja disciplinado, né? Exatamente. Porque ou coisa difícil ao paciente, quando você fala assim, você vai usar, mas doutor, não é que no final de semana eu vou ter aquele casamento, eu vou ter que usar mesmo? Ou viajei, falei, Isso acontece realmente. Tá, não fico esperado. Eu costumo dizer, eu sempre digo com meus pacientes que 2 fatores basicamente vão interferir no resultado. Uma são as questões biológicas específicas, né? Existem algumas características de idade, cor inicial do dente que vão ditar a possibilidade de resultado final. E é que a gente não consegue controlar isso, aquilo já está embutido, uma característica daquela pessoa, mas o fator disciplina está ao nosso alcance. Então, se a gente fizer um tratamento disciplinado, a gente vai conseguir chegar em resultados mais interessantes, com menos tempo de tratamento e que vão satisfazer, portanto, de maneira melhor os pacientes, né, que estão buscando clarear os dentes. E você falou de limitação para o paciente realizar em termos de doença, né, sistêmica. Sim. E seria essa contraindicação de se o paciente tiver alguma comorbidade ou todo mundo pode realizar o procedimento, tirando isso? Sim. Todo mundo. É bom esclarecer que os materiais que clareiam de fato são a base de peróxido e o peróxido tem reconhecidamente uma ação citotóxica, de certa forma tóxico, certo? Então há necessidade de evitar esse material em, por exemplo, pacientes que estão amamentando, né? Porque aquele material, se a gente usar na técnica em casa com a plaquinha, o peróxido pode ser absorvido pela mucosa, pode ser deglutido e pode interferir na amamentação. Uma outra razão é paciente que tem histórico de câncer, por exemplo. É bom orientar, né, relatar tudo isso ao cirurgião dentista, porque o peróxido, existem relatos, né, na literatura, que pode aumentar as chances de um determinado paciente desenvolver algum tipo de doença como essa. Então, nesses pacientes, por exemplo, não está recomendado a técnica caseira. Então, o dentista vai saber personalizar a técnica em relação a particularidades do paciente. Desde que não haja limitação como essas que a gente acabou de conversar, daí a escolha da técnica fica entre o profissional e o paciente dentro daquilo que vai atender melhor a rotina do paciente, certo? Mas primeiro é necessário essa observação, essa avaliação para que um clareamento que quer vir para deixar os dentes mais brancos, um sorriso mais bonito, não tenha a possibilidade de causar efeitos indesejados que podem ser graves. E pacientes fumantes? Pacientes fumantes, ótimo questionamento. O cigarro e seus subprodutos, né? Agora o VAP, né? Eu vi, que é maravilhoso, que é para jogar no lixo. Exatamente. Tem comprovadamente diversas substâncias tóxicas, dentre elas várias que podem promover também mutação celular, em outras palavras, podem sim levar ao desenvolvimento de um câncer bucal ou em alguma outra região que essa fumaça possa ser agressiva. E o peróxido é um agente que pode aumentar as chances de desenvolver os mesmos tipos de doença. Quando eu somo as duas coisas, eu tenho uma chance aumentada de desenvolver doenças muito graves. Então, o cigarro é uma contraindicação para o clareamento, principalmente o com as plaquinhas em casa. O clareamento em consultório é aceitável, isso é até aceitável, mas eu até particularmente prefiro
orientar o meu paciente, vamos deixar esse hábito nocivo de lado, para a gente depois pensar no clareamento, certo? Depois vamos pensar se a gente vai fazer uma técnica de consultório, mas o fato é que se você faz em consultório, você não permite, né, a técnica correta, você que eu digo dentista, não permite que o gel toque na mucosa, seja deglutido, seja absorvido. Então, é mais seguro nesse sentido. Ótimo. Aí cheguei lá no consultório e falei assim, Luiz, eu quero meu dente da cor do ar-condicionado. Da cor desse copo aqui, ó, desse molar. A tecla de pior. É mais branco que a tecla de pior. A questão da cor dos dentes, a gente precisa muito respeitar a vontade do paciente, né? O que é belo para nós, talvez não seja o que é belo para eles. Mas eu acho que cabe ao dentista orientar o seu paciente sobre as possibilidades do quão branco o seu dente pode ficar. Existem algumas variações no próprio paciente que tem umas variáveis que vão ditar o quanto o dente pode clarear. Então não é todo dente que fica branco, certo? Outro detalhe importante, clareamento feito com responsabilidade, com doses responsáveis, não vai deixar dente branco da cor da parede, né? Não vai deixar um dente branco da cor dessa caneca, né? Então, a partir do princípio que é legal clarear, sim, mas cabe a nós dentistas orientar vocês, pacientes, que clareamentos irresponsáveis e que talvez levariam a brancuras que sobressairiam ao natural, e aí, honestamente, não é o que eu particularmente acho belo. Respeito o que muitos pacientes pensam, mas clareamentos responsáveis não vão levar a branqueamentos, não vou dizer espetaculares, porque espetaculares a gente consegue, né, dentro de tonalidades naturais, mas que sejam algo fora do padrão. E aí muitas vezes o dentista e o paciente escolhem ainda usar laminados, né, lentes, que deixam o dente mais branco ainda. Respeita a vontade do paciente, mas eu não sei se você, principalmente Moniz, né, que já é formada, já atende seus pacientes também, existe uma época que houve uma procura muito grande por isso, e agora eu vejo o contrário. Às vezes o paciente me procura e fala, mas eu não quero um branco igual a um determinado personagem na televisão, famoso, certo? Algum artista. Então já comecei a ter uma procura reversa disso, né? Porque, na verdade, que bom, né? Porque, na minha opinião, um dente branco somado a lentes parece prótese removível, dentadura, né? Para todo mundo entender. Então, esse aspecto de artificialidade talvez não seja tão interessante, mas a gente tem que respeitar, né, o que o paciente quer e sermos aí um mediador para que isso seja feito de uma maneira não agressiva aos dentes. Falando um pouquinho de sensibilidade e dor. É normal eu sentir sensibilidade durante, no pós-tratamento? Como que funciona isso? Para que os pacientes possam entender bem, a gente precisa distinguir alteração de sensibilidade e dor. Alteração de sensibilidade pode acontecer sem prejuízos à estrutura dentária. Dor, não. A gente tem que entender que dor é aquilo que vai limitar o paciente a alguma coisa. E ainda, quando é dor, ela tem algumas características, por exemplo, uma dor pulsátil é muito característica quando existe dor no clareamento. E isso é necessário que o dentista saiba personalizar a dose do tratamento, a associação com materiais dessensibilizantes, para que ele tenha um tratamento clareador que não cause dor. E sensibilidade, entenda, sensibilidade a gente só pode considerar como aceitável, porque normal não é sinal que está tendo uma agressão. Mas a gente só pode considerar aceitável que não vai haver prejuízo aos dentes se ela for aquela coisa assim, estou fazendo clareamento e estou notando que meu dente está um pouco mais sensível. Ok, não vai causar um dano no seu dente. Mas se estiver doendo, é necessário que o protocolo seja ajustado. Então ajuste e relate isso ao seu dentista, que ele vai saber ajustar a dose, protocolo e associação com materiais dessensibilizantes para que isso não continue. Então é muito importante essa personalização e essa interação com o dentista. Daí, mais uma vez, o porquê da necessidade de segurança da saúde de fazer com o cirurgião dentista. Certo? Ótimo. Pensando aqui, você falando, vieram duas perguntas na minha cabeça. A primeira que eu vou fazer é, porque tem muitos amigos que falam assim, porque eu já tenho a plaquinha em casa, não tem como você comprar para mim, eu só te pago. E aí, quando você vai ver, o paciente / conhecido faz a aplicação. Vou no casamento. Sim. Fiz a aplicação.
Aí, daqui 3 meses, de repente, tá fazendo de novo. Repete o tratamento. E repete. E aí, tem só 6 meses, aplicou de novo. Isso é um problema, né? Porque a dose ela tem que ser considerada no momento do tratamento e quando é que você pode repetir aquele tratamento sem com que haja prejuízo para os seus dentes. Então, na verdade, não é interessante ter essa economia, né? O interessante é, quero clarear, tomou essa decisão, quero os meus dentes mais claros, mais brancos, procure o cirurgião dentista, procure o seu dentista e faça o clareamento dental, faça o protocolo de clareamento dental. Tanto a execução naquele momento, e tanto os possíveis retratamentos que possa surgir por parte de desejo do próprio paciente de refazer o clareamento. Né? A gente já conversou aqui um pouquinho que tratamentos que são feitos em consultório têm uma tendência a durar um pouco menos, clareamentos que são feitos com a plaquinha, né, em casa, usando durante o dia ou dormindo no período noturno com ela, vão promover tratamentos mais duradouros, mais longevos. Então, o dentista vai saber orientar isso. Não se pode, portanto, de maneira alguma, fazer clareamento de maneira indiscriminada, né? A bel prazer. Eu vou numa festa, eu faço, mês que vem eu faço de novo, vou pro Réveillon com meus amigos, faço de novo. Não. Até porque existe uma questão muito importante, que quem menos percebe a brancura dos dentes é a própria pessoa, né? Então, às vezes a pessoa fez um clareamento, daí daqui a 6 meses acha que está mais escuro, e não é assim. É porque você se vê todo dia, você acostuma com a coloração dos dentes. E aí, mais uma vez dizendo, fazendo com o cirurgião dentista, há todo um registro de cor para que haja um acompanhamento a curto, médio e longo prazo para saber de fato em que momento se justifica repetir a técnica. Então, o que eu quero dizer com isso? Fez com o cirurgião dentista, com as técnicas preconizadas. Esse clareamento, existem técnicas que vão durar até por 5 anos, dependendo dos hábitos de higiene, que claro, tem que ser ótimos, e do que você ingere em termos de corantes. Mas esses tratamentos podem durar até 5 anos e só em 5 anos se justificar um retratamento. Então, não precisa até de você ficar fazendo por impressão de que não está mais claro. Aí o dentista pode ir medindo e com a escala e consegue mostrar para o paciente que ainda existe um ótimo nível de brancura, certo? Evitando assim tratamentos múltiplos e que podem, claro, fazer mal para os dentes. Às vezes até um polimento, uma profilaxia já auxilia. Ótima consideração, também cabe ao seu dentista, né, fazer um diagnóstico. Às vezes o paciente já fez um clareamento há 6 meses e de fato o dente está mais escuro, mas, por exemplo, pigmentação bacteriana. A gente sabe que existem bactérias que têm cor, que são cromófobas. E aí o que acontece? Você tem uma colonização bacteriana, uma espécie de uma determinada bactéria que precisa ser controlada e está achando que o seu dente está mais escuro. Quando, na verdade, é só o controle dessa bactéria, por manobras de higiene e controle, que estavam causando aquela sensação de um dente mais escuro. Ou seja, era algo que estava fora do dente, era uma película externa, e não a cor do dente que, porventura, tivesse escurecido. Então, o diagnóstico do escurecimento ele é fundamental para evitar tratamentos desnecessários. Isso, o paciente deve procurar o seu dentista para que ele faça um diagnóstico correto, portanto. Excelente. O clareamento, ele enfraquece o dente? Clareamento, desde que ele seja feito de maneira responsável, com protocolos reconhecidos e testados cientificamente, não vão enfraquecer os dentes. E aí, pegando o gancho do que a gente conversou... Um pouquinho, visual. Nada, tá? E agora, se a gente fizer de maneira irresponsável, repetição de protocolos sem orientação do cirurgião dentista, aí sim pode haver tanto um desgaste do esmalte dental, quanto sérios prejuízos ao tecido gengival. E aí sim pode haver um enfraquecimento dental. E durante o tratamento, comecei a fazer o meu clareamento. Sim. Eu tenho que fazer alguma restrição alimentar? Não. Antigamente alguns anos atrás... Antigamente parece... parece que é muito tempo, né? Não é tanto tempo assim. Acreditava-se que você deveria ter uma série de restrições em relação a corantes e etc. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que se você tomar um café, não vai interferir negativamente no seu clareamento. Se você tomar um vinho, não vai interferir negativamente no seu clareamento, desde que você faça a higienização. Como deve ser feito até quando você não está fazendo clareamento. Então, o que acontece não precisa mudar a sua rotina, desde que a sua rotina seja uma rotina saudável. Sim. Certo? Você pode comer o seu corante, você pode tomar o seu café, mas há necessidade de uma boa higienização bucal, né, da rotina de higienização bucal.
Se assim for feito, não vai haver problema associado ao resultado final. E quantas vezes a gente falou aqui, né, já? Quantos episódios a gente fala sobre higienização? Sim. Como que a prevenção, use o fio dental, gente, uma vezinha só no dia, não vai matar. Eu sou até mais rígido um pouquinho, eu peço meus pacientes 2 vezes. 2 vezes, eu sou um pouco mais incisivo nisso daí, porque realmente o que a gente vê é tanto questão de escurecimento dental, que é o que a gente está conversando aqui, mas todo o desenvolvimento, talvez da maioria das patologias que acometem a boca, elas se começam a desenvolver a partir de uma higienização deficiente. Sim. E aí, se você tem uma higienização deficiente, daí você está sujeito a ter diversos problemas, inclusive escurecimento dental acentuado. Então, o segredo é, né, se todos os pacientes fizessem tudo que a gente pede, teria menor necessidade de clareamentos, teria menor necessidade de tratamentos de cáries e endodontias, tratamentos de canal e uma série de outras coisas que podem surgir a partir disso, né? Aproveitando que você falou de rotina de higiene bucal. Sim. Eu mantenho a minha rotina normal, pasta de dente, enxaguante bucal que eu uso, eu posso manter durante o clareamento? Enxaguante bucal. Vocês recebendo do professor Maria Luísa, ninguém melhor do que ela, na minha visão, para poder conversar sobre isso. Existe uma grande restrição em relação ao uso disso, né? Chegando até talvez não, a indicação disso ela é muito específica, de produtos muito específicos para pacientes específicos. Então, de rotina, não deve se usar. E aí, a única coisa que você tem que tomar um certo cuidado é que o creme dental, que já não deve ter normalmente bicarbonato, porque é muito abrasivo, e isso a longo prazo pode promover desgaste do esmalte dental, o bicarbonato é o mesmo que pode neutralizar a ação do produto que clareia. Então, isso pode até impedir algum resultado de que ele seja expressivo aos olhos de um observador. Então você pode, puxa, meu clareamento não está evoluindo e eu tenho todas as questões que o meu dentista diz que existe uma chance muito grande de eu ter um bom branqueamento e não está acontecendo. Muitas vezes o paciente está usando cremes dentais que contenham bicarbonato. E a gente sabe que o bicarbonato neutraliza peróxido. Então você está usando alguma coisa que está neutralizando o seu gel clareador. Então isso é importante ter essa consideração e não usar nada que não tenha prescrição do seu dentista. Eu tenho recessão. Recessão é quando minha gengiva subiu. Sim. Então tem muita recessão, ou tem 1, 2, sei lá. Eu posso fazer clareamento? Pode. Antes do clareamento é necessário que haja um diagnóstico do porquê que isso está acontecendo. E se isso de fato necessita de algum tratamento prévio à realização do clareamento dental. Então o dentista vai avaliar se essa recessão é pequena, média, grande, se ela necessita de algum procedimento de recobrimento ou vedamento dessa região, de alguma forma, ou com materiais restauradores, ou com agente dessensibilizante, ou mesmo com cirurgias gengivais, que às vezes podem ser necessárias e indicadas para corrigir alguns tipos de defeito, alguns tipos de recessão gengival. Então isso é necessário que seja avaliado previamente para que depois se execute o clareamento. E se nenhum cuidado for tomado em relação a isso, as chances de sensibilidade e agressão ao dente serão muito maiores. Então, o cirurgião dentista capacitado a isso vai saber diagnosticar, vai saber interpretar e vai saber conduzir para evitar que isso seja uma interferência negativa no clareamento dental. E a gente já está chegando ao nosso finalzinho aqui, infelizmente. Passa muito rápido. E, Luiz, vem aquela pergunta, né, inusitada. Sim. A gente conta tudo que aconteceu? Mas se você não contar, eu boto. Então, antes de contar, antes dessa pergunta inusitada, me veio aqui na cabeça sobre paciente que tem restauração. Paciente tem restauração. Em dente da frente. Sim. Muito importante. O clareamento dental, os materiais clareadores têm a capacidade de clarear dente e não os materiais restauradores que já estão na boca do paciente. Então é muito importante conversar isso com o seu dentista, que muito provavelmente, 99%, talvez por cento das vezes, vai ser necessária a substituição daquelas restaurações após o clareamento, porque senão elas vão destacar. Os dentes vão clarear, as restaurações vão continuar numa tonalidade mais escura, e aí o paciente não vai ficar satisfeito esteticamente falando. Então, na maioria das vezes é necessário substituir essas restaurações depois do clareamento dental. Show. Agora vamos para a perguntinha inusitada.
Tá lá, Marcelo, faça a pergunta. Então, se o clareamento dental fosse um personagem, qual seria? Gente, aí eles me perguntaram isso, vocês acreditam nisso? Eu falei, gente, como é que eu vou dar um personagem pro clareamento dental? Eu falei, poxa, me dá uma dica, né? Conta alguma coisa pra mim falar. Daí a Monize teve a ideia. Uma grande ideia. Sol, né? Porque realmente ele brilha. Então, eu vou falar, né? O personagem que eu acho que é associado ao clareamento é um sol, mas a autora da resposta é a Monize. Gente, boa. Gente, brilha, é luz, né? Mas eu concordei, eu gostei da resposta, né? Então, por isso que eu vou, né? Vamos colocá-la aqui, então. Eu também achei muito boa essa. Gente, é porque essas perguntinhas a gente dá um spoiler antes. Sim. Porque senão, né, senão vai demorar muito até pensar, aí a gente acaba ajudando. Muito obrigado, Tag. Muito diferente, assim, a gente avisa. E agora, a gente faz o nosso bate-bola, que é perguntas e respostas. Se você quiser falar e explicar um pouquinho mais, se a gente não tiver passado durante a conversa, pode falar, viu? Clareamento caseiro ou de consultório? Caseiro. causa dor e sensibilidade. Sensibilidade, baixa sensibilidade, aceitável. Dor, jamais. A gente não quer que vocês fiquem lembrando da gente. Então, dor, exatamente. Enfraquece meu dente? Se feito com responsabilidade, não. Duração média. Para o caseiro, como foi a melhor opção há 2 perguntas atrás, vai durar aí entre 4 e 5 anos numa cor bem interessante. Dica para eu manter meu clareamento mais tempo possível. Higienização, cuidado com a higiene bucal e visita frequente ao seu dentista. Eu tenho que evitar algum alimento durante o clareamento? Não, siga a sua rotina, desde que a sua rotina seja uma rotina ideal de protocolos de higienização e consumo de alimentos. Dente que tem canal, ele pode ser clareado? Pode ser clareado, mas o que acontece é que são exigidas técnicas distintas ou diferentes daquelas que a gente conversou aqui agora. Pode ser que seja utilizado ou necessário utilizar a técnica que a gente chama de clareamento endógeno, que é o que faz de dentro para fora. Então, em algumas situações é necessário que o clareamento endógeno seja feito, mas é possível sim. E existe alguma idade, alguma época melhor de realizar o tratamento? Quanto menor a idade biológica, maiores as chances de um resultado com maior brancura. Muito obrigada, Luiz. Eu que agradeço mais uma vez, prazer. É um grande prazer tê-lo aqui. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham amado esse programa, igual nós amamos. Essa aula é sensacional. Não vou esquecer de falar. Nossos arrobas é Moniz Carvalho. Marcela Azevedo, com 2 S no final. dr.luiz com S. Morgan. Aguardamos vocês também no Papo de Molar. Muito obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio, pessoal. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.